Paz do Senhor Jesus, bom dia, que Deus abençoe esta quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. A palavra de hoje se encontra em 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta à igreja que se encontrava em Corinto, escrevendo aos irmãos em Coríntios, dizendo que Deus ele pode dar muito mais do que eles precisam, para que eles tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Conhecemos Deus por vários nomes. Conhecemos Deus como Deus Todo-Poderoso, um nome muito carinhoso e amoroso que nós chamamos Ele de Pai, de Paizinho. Também sabemos um dos nomes de Deus, que Ele é Senhor, o Senhor dos Exércitos. E também tem uns nomes mais, que é Deus Yahvé, Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que Deus, Ele é um Deus que provê, é um Deus que proverá. Ele provê situações, Ele provê e supre necessidades. Uma passagem interessante que Abraão ele começa a subir o Monte Moriá com seu filho Isaac para o sacrifício. Isaac pergunta onde estaria o sacrifício e Abraão responde para o seu filho: Deus proverá. E não é que Deus proveu, assim como a fé e a obediência de Abraão. Deus ele provê em cima do monte um cordeiro ali, garrado pelo seu chifre no meio do espinho. E Abraão sacrifica aquele cordeiro a Deus. Então aqui apóstolo Paulo, ele está dizendo coisas que fortalecem os irmãos. E sabendo que Deus é um Deus que supre todas as necessidades, que não deixa os filhos seus em completa situação de caos. Aqui o apóstolo Paulo começa a dizer para os filhos em Coríntios, e eles começam, quem sabe, o seu coração a ficar mais calmo, mais tranquilo. Apóstolo Paulo está dizendo para eles que Deus ele pode dar muito mais do que eles precisam, muito mais além do que eles necessitam, e ainda mais o necessário para fazer todo tipo de obra. Então eles não deviam se preocupar com comer, com beber, com vestir e como fazer a obra, porque Deus ele iria dar. Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele estava falando sobre as solicitudes dessa vida, que os seres humanos eles necessitam de comer, necessitam de beber, necessitam de vestir. E Jesus estava dizendo para não nos preocuparmos com isso, nem com a nossa estatura, que não podemos acrescentar uma altura a nós. E Jesus ele diz que até os pássaros eles não trabalham, os lírios do campo não servem, mas Deus os alimenta, os pássaros. E os lírios do campo são vestidos com suas belezas, seu resplendor, que nem o Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então Jesus ele começa a dizer que nós somos mais importantes, mais valiosos que 10 pardais. E Deus cuidará de nós, Deus proverá o sustento, Deus proverá o alimento, Deus proverá as nossas necessidades. Nós não devemos nos preocupar com as coisas dessa terra, dessa vida. Esse mesmo que vos fala essa mensagem é prova disso. Deus tem abençoado a minha vida, Deus tem suprido necessidades. Deus nunca deixou faltar nada na minha casa, nem na minha família, nem nos meus filhos, comida, bebida, roupas.
tudo que nós precisamos. Quando eu me casei, Deus ele abençoou a maioria dos meus móveis. A maioria não, tudo. Tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que eu necessitava. Até hoje, trocando meus móveis, Deus está nos dando, Deus está nos abençoando. Então, meus irmãos, é algo que nós devemos não nos preocupar. Aquele que verdadeiramente serve a Deus, aquele que verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus, Deus ele cuida, Deus ele é Pai, Deus ele dá o sustento, Deus ele provê. Então, quando nós também pensamos em algo, Deus ele dá não somente aquilo que nós pensamos, mas além daquilo que nós imaginamos pedir. A Bíblia vai dizer que Deus ele dá infinitamente mais, tudo aquilo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Um dia me peguei, eu conto isso e conto aqui para vocês. Um dia eu estava morrendo de vontade de comer uma broa de fubá, uma simples broa de fubá. Quando eu chego aqui na minha casa, eu não é muito de fazer, mas quando eu chego aqui na minha casa, ela tinha feito as broa, mas não era de fubá, era de chocolate. Broa de fubá e de chocolate, qual que é melhor? A de chocolate. A de fubá também é gostosa, mas de chocolate mais ainda, porque tem recheio de chocolate. Quem não gosta de chocolate? A maioria das pessoas gosta. Então Deus fez infinitamente mais do que eu pensei. Pensei numa broa de fubá, cheguei e tinha uma de chocolate. E isso me marca, é algo simples, talvez você pense, mas para mim foi algo muito grande da parte de Deus. Então ele cuida do nosso comer, ele cuida do nosso beber, ele cuida do nosso vestir, ele cuida de tudo que nós precisamos, tudo aquilo que necessitamos, que não seja soberbo, que não seja avarento, ele faz abundantemente mais. Mas para viver uma vida assim, é necessário ter o Filho no seu coração. É necessário ter Jesus na sua vida. É necessário você decidir parar de sofrer nesse mundo. É necessário você tomar uma decisão e entregar o seu coração para aquele que cuida de ti, por aquele que provê, por aquele que sabe as suas necessidades, sabe do que você precisa e necessita. Jesus vai dizer que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você busca ter uma comunhão com Cristo, com Jesus, essas outras coisas que você precisa, elas nem faz mais não tem mais sentido para você. Talvez você nem se preocupa mais com essas coisas. Você precise, embora você precise, mas você se preocupa menos, porque você sabe o Deus que você serve. Você sabe que Deus provê. Você sabe que você necessita daquilo. Então Jesus, ele entra na sua vida e muda totalmente a sua história, o seu jeito de pensar. Muda totalmente o seu jeito de agir. Por isso, nesse dia, se essa palavra fez sentido para você, se esta palavra tocou no seu coração, comente, segue-nos e compartilhe esta mensagem para alguém e reflita nela nesse dia e saiba que existe um Deus no céu, lá em cima, que Ele se preocupa com você, que Ele está cuidando de você, que Ele olha para você, mas olhe para Ele nesse dia. Deposita seu coração nas mãos do Filho e deixe o Espírito Santo te guiar a partir de hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.